Você sabe como se observar? Ou você se mescla na confusão interna de si mesmo e se perde em si mesmo e não consegue se ver? A gente está justamente nessa leitura, nessa parte da leitura do livro Fragmentos, para olhar para nós mesmos, aprender a nos ver, a nos estudar na linguagem de Gurdjieff. Como eu entro, como eu aprendo a estudar sobre eu mesmo, a me conhecer. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, gestaltista, terapeuta sistêmica e estive na escola de Gurdjieff por 24 anos, aprendendo a sua linguagem, a sua forma de trabalhar sobre si mesmo. E para mim foi uma grande escola, um grande presente para eu me conhecer, para eu ir me tornando mais livre, mais responsável por mim mesma no meu trabalho interior e na vida também. E aí te conto isso porque esse é um quadro em que a gente estamos lendo um livro de Ouspensky, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, que foi um dos grandes estudantes, dos grandes discípulos de Gurdjieff, que foi um mestre, né, um buscador, assim como muitos de vocês que estão aqui me acompanhando. Certamente esse canal faz sentido e convido os buscadores, porque aqui a gente reflete, estuda, compartilha temas da humanidade. Da humanidade em como nos conectarmos com a nossa humanidade, como nos conhecer e como nos desenvolver como seres humanos, no sentido pleno da palavra, no autodesenvolvimento, para nos tornarmos seres humanos melhores, mais interessantes, mais autênticos e livres. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda sempre nessas reflexões. Eu vou dar sequência. A gente não lê todo o livro, você está aqui acompanhando a leitura, você sabe, se você chega agora eu te conto, que a gente não lê o livro completo. Eu pulo algumas partes e pego a essência para quem tem interesse, mas não quer ler o livro, né, tenha acesso e possa compreender a dimensão desse ensinamento. E também, se você gosta dessa leitura, aí você pode ler e também acrescido aqui das reflexões e comentários que vamos fazendo. Especialmente agora, eu vou dar sequência, porque é uma parte, a observação de si é uma parte estrutural do conhecimento de Gurdjieff. Então eu vou dar sequência nesse capítulo, a gente vai seguir lendo de onde parou no vídeo anterior, que é a página 129, na metade da página, né? Então eu começo a leitura e depois a gente faz uma pequena reflexão para ajudar a ir ganhando profundidade nesse ensinamento e como você pode também pôr na sua prática. Lembrando que os seus comentários são muito bem-vindos, porque aqui eu posso acompanhar, se faz sentido para você, como está na sua prática, se você está conseguindo aplicar, se você tiver dúvida, e aí a gente pode compartilhar e refletir juntos, e para irmos crescendo também juntos. Então vamos lá, na página 129, quando o homem começa a se observar, deve tentar imediatamente determinar a que grupo, a que centro pertencem os fenômenos que está observando. Uns acham difícil compreender a diferença entre pensamento e sentimento. Outros distinguem com dificuldade sentimento de sensação ou pensamento de impulso motor. Pode-se dizer, de modo geral, que a função intelectual trabalha sempre por comparação. As conclusões intelectuais são sempre o resultado de comparação de duas ou mais impressões. A sensação e a emoção não raciocinam, não comparam.
apenas definem uma impressão dada pelo seu aspecto, pelo seu caráter agradável ou desagradável num sentido ou no outro, sua cor, seu gosto e seu cheiro. Além disso, as sensações podem ser indiferentes. Nem quente nem frio, nem agradável nem desagradável. Papel branco, lápis vermelho. Na sensação do branco e do vermelho, nada há de agradável nem de desagradável. Pelo menos, nada disso está necessariamente ligado à sensação de uma ou outra dessas duas cores. Essas sensações, que provêm do que se chama 5 sentidos, e as outras, como a sensação quente, frio, etc., são instintivas. As funções do sentimento ou emoções são sempre agradáveis ou desagradáveis. Não existem emoções indiferentes. A dificuldade de distinguir entre as funções é acrescida pelo fato de as pessoas sentirem de maneira muito diferente. É o que, em geral, não compreendemos. Acreditamos que as pessoas são muito mais semelhantes entre si do que as são na realidade. De fato, porém, há grandes diferenças entre uma e outra no que diz respeito às formas ou às modalidades de suas percepções. Algumas percebem principalmente através do intelecto, outras através do sentimento, outras através da sensação. É muito difícil, se não impossível, para homens de diversas categorias e de diversos modos de percepção se compreenderem mutuamente, porque todos dão nomes diferentes a uma única e mesma coisa e o mesmo nome a coisas as mais diferentes. Além disso, ainda são possíveis todas as espécies de combinações. Um homem percebe através de seus pensamentos e de suas sensações, outro através de seus pensamentos e de seus sentimentos, e assim por diante. E cada modo de percepção é imediatamente relacionado com uma espécie particular de reação aos acontecimentos exteriores. Essas diferenças na percepção e na reação aos acontecimentos exteriores produzem 2 resultados. As pessoas não se compreendem umas às outras e não compreendem a si próprias. Um homem frequentemente dá o nome de sentimentos aos seus pensamentos ou percepções intelectuais e dá o nome de pensamentos aos seus sentimentos, de sentimentos às suas sensações. Este último caso é o mais frequente. Por exemplo, 2 pessoas percebem a mesma coisa de modo diferente. Digamos que uma percebe através de seus sentimentos e outra através de suas sensações. Podem discutir a vida toda e nunca compreender de que é feita a diferença de suas atitudes em presença de um objeto dado. De fato, a primeira o vê sob um de seus aspectos, a segunda sobre outro aspecto. Para encontrar o método discriminativo, devemos compreender que cada função psíquica normal é um meio ou instrumento de conhecimento. Com o auxílio da mente, vemos um aspecto das coisas e dos acontecimentos. Com o auxílio das emoções, outro aspecto. Com o auxílio das sensações, um terceiro aspecto. O conhecimento mais completo que possamos ter de um assunto dado só pode ser obtido se o examinarmos simultaneamente através de nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas sensações. Todo homem que se esforce por atingir o verdadeiro conhecimento deve buscar a possibilidade de tal percepção. Nas condições comuns, o homem vê o mundo através de uma vidraça deformada, desigual, e mesmo que se dê conta disso, nada pode mudar. Seu modo de percepção, qualquer que seja, depende do trabalho de seu organismo total. Todas as funções são interdependentes e se equilibram entre si. Todas as funções tendem a manter entre si o estado em que estão. É por isso que um homem que começa a estudar a si mesmo e descobre nele alguma coisa de que não gosta, deve compreender que não será capaz de mudá-lo. Estudar é uma coisa, mudar é outra. Mas o estudo é o primeiro passo no sentido da possibilidade de mudar no futuro.
E desde o início do estudo de si, deve-se ficar bem convencido de que, durante muito tempo, todo o trabalho consistirá apenas em estudar-se. A gente vai parar aqui, porque é bastante denso, ainda que sejam algumas páginas, né, alguns poucos parágrafos. É muito denso quando a gente escuta, por exemplo, você pode querer mudar, mas você não vai conseguir. Isso é uma realidade e que quanto mais a gente olha para essa realidade, constata essa realidade, mais vai ser a chance de eu desenvolver a capacidade de me mudar o que eu quiser mudar. Ele fala aqui de aspectos, né? Então, um homem tem um aspecto e observa dessa forma. Um outro tem um outro aspecto e observa desta forma. Aí eu te convido, e eu deixo o link aqui, de uma explicação da parábola da carruagem. Que a parábola da carruagem, ela nos mostra como dentro de mim eu tenho inúmeros personagens que são os nossos aspectos. Então eu tenho uma parte minha que é preguiçosa, eu tenho uma parte minha que é super motivada, eu tenho uma parte minha que é alegre, eu tenho uma parte minha que às vezes sente muita raiva. Então a gente tem todos esses aspectos e dependendo de qual a situação eu estiver, é sobre este olhar e sobre este ser, este personagem que eu vou estar vendo o mundo. Além disto, de todos os aspectos que eu tenho, todos nós temos, eu posso ter uma estrutura psíquica da minha personalidade, uma estrutura do meu ser, que é mais intelectual ou que é mais emocional ou mais motora. Isso também é uma outra perspectiva de como eu olho o mundo, talvez diferente de você, que seja intelectual, enquanto eu sou emocional. Então a nossa linguagem, assim como a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de sentir o mundo, vai ser diferente. Por isso que ele diz que é muito difícil a gente se entender, porque cada um vai ver sobre este olhar, sobre a sua forma e sobre o aspecto que está mais desperto naquele momento, mais acordado e que muda em cada situação. Você pode pegar, por exemplo, você, quando está no trabalho, tem uma forma de ser. Quando está com a esposa, ou com o marido, ou com os amigos, tem uma outra forma. Não é que você mudou, é porque ali é uma parte sua que está mais atuante ou menos atuante. Veja o vídeo da parábola da carruagem, se você ainda não conhece, e vai te clarear um pouco isso que eu estou falando. Então, por que tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Eu não sei bem o que é. Aí eu acho que eu sou uma coisa só, todo o tempo. Não, nós não somos. A gente vai mudando. E aí que entra a observação de si para o estudo de si. Para eu aprender a ver de uma forma isenta, um pouco distanciada, do olhar de um observador, o observador ele só observa. Ele não interpreta, ele não analisa, ele não critica, ele não julga, ele só observa. Então, eu permiti que eu desenvolva o observador para ver como esses aspectos se movem, para ver qual que é a minha forma de estar no mundo. É emocional? É intelectual? É motora? E a gente só vai chegar e conhecer essas partes se eu observar. Por isso é tão difícil mudar. Porque às vezes eu estou dizendo assim, o meu aspecto motivador, vou mudar amanhã, eu vou acordar, ter uma rotina, acordar cedo, se você quer acordar cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Só que quando você acorda amanhã, quem vai estar acordando para dizer levanta e vai fazer o que você quer, não é o motivador. É o preguiçoso. O preguiçoso não vai levantar.
E aí a estratégia que você tem para lidar com o preguiçoso é um pouco diferente. E se você vê e constata que é o preguiçoso, aí você vai ter uma outra estratégia. Mas como saber qual que é o aspecto que está atuando em cada momento? Eu preciso observar. Por isso ele insiste em que você não é capaz de mudar. E ele fala dessa forma, e Gurdjieff às vezes é bastante duro, ele fala dessa forma justamente para tocar no que é difícil, para tocar em mim no que é difícil, e talvez desperte o seu lado rebelde, eu espero que não, e se despertar você se dê conta dele, porque a rebeldia, ela não leva para muitos lugares. Né? A rebeldia, principalmente no processo interior, no trabalho sobre si, ela te mantém no mesmo, né? Inclusive dando a mão para uma parte arrogante, de que eu que sei não vou fazer nada disso, porque sou eu que sei. Será que sabemos mesmo? Então, antes de entrar na parte rebelde e estar convicto dela, observe. Observe. Como que é essa voz que está falando? Então, Gurdjieff, quando fala isso, você não é capaz, é sim para tocar nessas partes difíceis, para você ser capaz de observar e, ao observar, em algum momento ser capaz de mudar. Isso ele vai fazendo, porque esse choque é muito importante. Esse choque, esse olhar para uma parte que é muito difícil. Então, a gente ter em mente, né, a gente saber disto intelectualmente. Então, assim, eu estou te contando isso, então você sabe, olha, em algum momento você vai se deparar com um aspecto seu que vai te impedir de fazer o que você quer, vai te impedir de crescer, vai te impedir de estudar o que você quer, de trabalhar, de conquistar o que você quer. Você vai se deparar com essa parte, uma parte que é preguiçosa, ou uma parte que não acredita em si mesmo, uma parte que te julga. Então, quando você sabe que isso pode aparecer em algum momento dentro de você, quando ela aparecer, você vai estar mais desperto. Aí você pode ser mais esperto, mais esperta. Porque aí quando aparecer, você observa. Observa essa parte. O que ela está dizendo? Como é o seu corpo aí? E aí você pode dizer, opa, dar um passo atrás, não escutá-la, não escutar a ponto de achar que é verdade, não tomar para si. E quando você chama isso é uma verdade, começa a entrar no seu sentir, nas suas emoções. Isso pode te desanimar. Então, saber que tudo isso acontece nos ajuda a lidar quando isso de fato acontecer, quando você constatar que isso está acontecendo. E aí você pode ver como que se move os seus centros. Então, o intelecto, você pode começar a se comparar com outras pessoas. O intelecto compara. A emoção sente. Gosto, não gosto, agradável, não agradável, tá gostoso, estou desfrutando. Isso é emoção. No corpo, a sensação física, eu só sinto. Não tem emoção. Pode até ter alguma emoção, entrar uma emoção aí, diante de uma sensação física, mas isso diz respeito a você, a sua história. O fato de você sentir uma emoção com a cor vermelha não significa que eu sinta a mesma emoção. Porque o vermelho é o vermelho. Mas a sua relação com o vermelho é da sua história. Aí entra o fator emocional. Então aí você começa a ver como você transita nesses centros, né? Gurdjieff usa essa palavra, os centros. Centro emocional, intelectual, motor e instintivo. Aí você começa a se conhecer através desses movimentos. E a gente vai continuar a leitura, aprofundando um pouco também a respeito dos centros, a respeito dessas diferenças e como eles se interrelacionam. Espero que te ajude a aprender a olhar para si mesmo, a observar você mesmo sem julgamento, constatando e assim se conhecer e fazer mudanças, caso você queira mudar. Né?
A mudança ela tem que vir de dentro, esse querer, essa vontade, de dentro. E ela só emerge quando você vê, constata o fato propriamente. Espero que essa leitura te desperte, te toque, te ajude a olhar para si mesmo e principalmente a desfrutar dessa jornada interior que é para a vida inteira, faz parte da vida. Essa é a nossa jornada como ser humano. Um abraço carinhoso, te vejo no próximo vídeo e aguardo você me contar como você está agora, o que você está observando em si mesmo. Um forte e carinhoso abraço.